Começa agora o Jornal da Thalita Digital pelo YouTube. Inscreva-se aí no canal, deixe o seu like e também comente aí para que a gente possa usar as suas pautas para falar aqui e ter mais notícias que interessam a você. Vamos começar com um golpe. Tinha demorado. Olha só o que está acontecendo a respeito de auxílio emergencial. Aqui na cidade de Araras foi registrado um boletim de ocorrência, então dentro aí dos nossos casos de polícia, vamos comentar um boletim de ocorrência que dá conta do seguinte: um munícipe tentou fazer o seu cadastro para receber o auxílio emergencial do governo, eis que então foi surpreendido que o seu nome e o seu CPF já tinham sido cadastrados. Olha só. Então dá uma olhada nesse BO, escuta aí. Presente, a vítima na delegacia de polícia afirmou que está recebendo auxílio do governo federal de R$ 600 referente à pandemia de Covid-19. Para receber seu auxílio, a vítima teve de baixar o aplicativo Caixa Tem em seu celular e realizar o cadastro dos seus dados para gerar um cartão de débito virtual. Ao realizar o seu cadastro no aplicativo, a vítima recebeu mensagem que já havia um cadastro em seu nome com o seu CPF. Portanto, alguma pessoa desconhecida havia utilizado os dados do declarante para conseguir o auxílio emergencial de forma fraudulenta, sendo informado ainda que o golpista já havia sacado e utilizado o valor de R$ 600. É isso mesmo, minha gente. A vítima entrou em contato com a Caixa Econômica Federal, comunicou o ocorrido e seu cadastro foi resetado. Assim, o golpista não terá mais acesso à conta. Explica a vítima que o aplicativo gerou um cartão de débito virtual, aí ele coloca o número aqui e com este cartão é possível pagar contas ou sacar o dinheiro. A vítima já abriu junto ao banco reclamação de contestação do uso na delegacia de polícia. Ou seja, demorou, mas começou o golpe do auxílio emergencial oferecido aí pelo governo nesse período de pandemia do coronavírus, e a cidade de Araras já tem registro de ocorrência desse tipo de crime. Então a pessoa foi lá, utilizou os dados do munícipe e está conseguindo esse auxílio emergencial de R$ 600 por mês. Um absurdo, né? Mas demorou, né? O ser humano é capaz de cada uma que a gente nem imagina. Falando em coronavírus, vamos continuar aí com os dados. Olha só, temos os dados locais aqui de Araras com relação ao coronavírus. Vou passar aí para vocês. Esses dados eles foram atualizados pela Vigilância Epidemiológica hoje às 13h30 da tarde, 5/6, tá? 1.645 notificações até agora, são 146 casos confirmados, internados na ala da Covid ou UTI são 10, em isolamento domiciliar 34, os recuperados 99, então de 146, quase 100 pessoas já recuperadas da Covid-19 aqui na cidade de Araras. Ok? Os óbitos confirmados apenas 3. 3 pessoas aguardam resultados. Essas pessoas estão internadas na ala da Covid ou UTI, são 2. Em isolamento domiciliar não tem ninguém e tem um óbito em investigação, ou seja, tem 3 confirmados para Covid e 1 em investigação. 1.496 casos já foram descartados. Eles foram negativados após exame, 1.487, e óbitos negativados são 9. Ressaltando aí que esses dados são do dia 5 de junho de 2020, ou seja, hoje, sexta-feira, às 3h30 da tarde, pela Vigilância Epidemiológica. Outro dado bastante importante que é interessante passar aqui para vocês com relação ao coronavírus é que a região sul hoje detém o maior número de casos, com 33 confirmados. A região norte vem em seguida com 30. A região sudeste e a região leste têm 27 casos cada uma. A região central tem 14 casos, a região oeste 12 casos e a rural 3 casos. Então essas foram as informações com relação à Covid-19 aqui da cidade de Araras. Então um golpe, né, do auxílio emergencial e os dados aí do coronavírus.
Importante ressaltar também que, com relação ao auxílio emergencial, o governo ele prevê estender o auxílio emergencial com 2 parcelas a mais de R$ 300, tá? Então, as pessoas que já conseguiram aí esse auxílio podem ser beneficiadas com mais R$ 300 em 2 parcelas aí, ok? Aqui ainda, Justiça intima o governo Bolsonaro a explicar decreto sobre munições. É um outro assunto aí na nossa área nacional, é uma ação movida por deputado que alegou que medida foi baseada em parecer de militar já aposentado. Com relação ainda a casos de notícias nacionais, olha só, ontem a gente comentou aí com relação ao menino que faleceu, que caiu do 9º andar em um prédio no Recife, um menino de 5 anos que estava com a patroa de uma empregada doméstica que havia descido do apartamento para levar o cachorrinho para passear e deixou o filho com a patroa. Esse menino caiu do 9º andar e veio a falecer. Aí tem aqui uma notícia deixando a mãe do Miguel. Ela disse assim que a patroa deixou o filho ir para a morte. Ela disse que a motivação acabou, minha motivação era o Miguel. Aí é uma afirmação da avó do menino. Um fato muito triste que aconteceu, e para que as pessoas aí possam também pensar um pouquinho na vida do ser humano, né? E também na guarda, naquele momento que o menino estava com a patroa, a responsabilidade era dela. Então a gente entende que essa pessoa deveria olhar por essa criança. Nós que temos filhos, né, a gente fica muito preocupada com essa situação de deixar o nosso filho com alguém. Claro, os pais precisam trabalhar, precisam ter outras atividades, e deixar os filhos com outra pessoa é uma responsabilidade muito grande, tanto para a pessoa que está olhando, quanto para a própria mãe que está deixando, né? Então, a relação de confiança, num caso desse, se quebrou, né? Quebrou porque acabou com a vida da família inteira com essa morte. Então, é mais um caso aí para a gente parar para pensar um pouquinho a respeito do valor da vida do ser humano, né? Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de notícias internacionais. Hoje, sexta-feira, temos o quadro internacional com o nosso correspondente que está em Londres, Tiago Graché. Ok? Roda aí. Olá, Thalita, tudo bem? Aqui é o Thiago. Eu vou estar falando para você das notícias que estão nos jornais aqui da Europa e aqui da Inglaterra essa semana. A primeira é que a partir do dia 15 de junho, todos aqui na Inglaterra vão ser obrigados a usar a máscara para utilizar o transporte público. Então, para utilizar o ônibus, trem, metrô e também nos aviões. Os aviões, você vai ter que ter uma máscara para você a cada 4 horas. Então, se o seu voo for maior de 4 horas, você tem que levar mais que uma máscara, que é uma coisa interessante que a gente vai ser obrigatório a utilizar agora a partir do dia 15 de junho. A segunda é que aí no Brasil a gente já conhece que a gente tem a cesta básica, que todo mundo recebe por mês. Aqui na Inglaterra, depois da pandemia, eles começaram a dar para as pessoas que são mais vulneráveis, aos idosos, uma cesta básica semanal, que inclui tudo que inclui na nossa cesta básica aí do Brasil, mas aqui é semanal, então é um número menor de coisas na cesta básica. E também inclui frutas e vegetais da cesta básica daqui, que é uma coisa bem legal que eu achei interessante que a gente tem. A terceira notícia é da Suécia. O nosso presidente Jair Bolsonaro disse há um tempo atrás que a Suécia era um exemplo de como eles estavam lidando com a pandemia, que era um exemplo um pouco mais livre, um pouco mais relaxado, no sentido de que todo mundo podia sair, os bares estavam abertos, os restaurantes abertos, que agora o chefe da epidemiologia da Suécia foi aos jornais essa semana dizendo que não foi uma boa ideia, que eles deviam ter feito um pouco mais, segurado um pouco mais o jeito que eles lidaram com essa pandemia, que eles tiveram um número maior de mortes do que esperado. Então é que não foi uma boa ideia. Isso é uma coisa para a gente levar em consideração e lembrar que a melhor maneira de combater o vírus é ficar em casa. E a terceira notícia do mundo, né, que eu estou falando para vocês agora, são sobre os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e aqui na Inglaterra também, sobre a morte
do senhor que se chama George Floyd, aquele negro americano que foi morto sob a custódia dos policiais nos Estados Unidos. Os 3 policiais que foram cúmplices do principal policial que matou ele têm uma fiança de $1 milhão e teve vários protestos no mundo inteiro. E aqui na Inglaterra também não foi diferente. Aqui em Londres teve um protesto na quarta-feira passada, que teve um monte de gente, e um grupo de pessoas foi na frente da Downing Street, que é a casa do primeiro-ministro, a casa oficial do primeiro-ministro, e tiveram um pouquinho de uma briga lá, e eu vou mostrar num vídeo pra vocês aqui, tá bom? Então eu espero que vocês tenham um bom final de semana, e também espero que vocês se mantenham seguros em casa, ok? Vejo vocês na semana que vem. Um beijo e obrigado. Tchau! Obrigada, Thiago, pelas informações. Esse foi mais um quadro importantíssimo com notícias internacionais aí. Nosso belo correspondente, muito obrigada mais uma vez. Ótimo final de semana para você, ótimo final de semana para todos. Lembre-se sempre, se inscreva aí no canal para receber as notícias diárias aqui do Jornal da Thalita Digital. Curta aí, deixe o seu comentário também. Super beijo!